Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula com o tema da tireoide. Nós vamos hoje entrar nos distúrbios da tireoide, vamos falar de hipertiroidismo e o próximo vídeo nós vamos falar de hipotiroidismo, ok? Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, sou farmacêutica, PhD em farmacologia e nesse canal, no mundo da farmacologia, a gente vem trazendo a farmacologia de uma forma simples e fácil de compreender. Então, vídeos curtos com temas únicos para vocês poderem pesquisar e conseguirem encontrar os temas separadamente e poder aprofundar o estudo ou melhorar o seu conhecimento, ok? Então, hoje nós entramos com o vídeo de hipertiroidismo. Na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre anatomia e histologia da tireoide, a síntese e secreção de hormônios da tireoide e as ações, sistêmicas desses hormônios no nosso corpo. E hoje a gente entra no hipertiroidismo. Então, vamos entender o que é o hipertiroidismo, por que ele pode acontecer, o que pode causar esse hipertiroidismo e como a gente faz o tratamento, como a gente diagnostica e como a gente faz o tratamento. Então, vamos lá, o que é o hipertiroidismo? Ele é um distúrbio que está diretamente associada a uma hiperfunção da tireoide. Então, a tireoide, por algum motivo, ela tem a sua função exagerada. Então, ela pode acontecer por estimulação anormal da tireoide. Quando é que o nosso corpo vai ter uma estimulação anormal da tireoide? Se a pessoa tiver um tumor trofoblástico e na doença de Graves, que é o que mais acontece. De 70% a 90% dos hipertiroidismos estão associados com a doença de Graves. O que é a doença de Graves, professora? É um bócio difuso tóxico. Não entendi nada, professora. Ok. Você tem a ativação de várias células da tireoide produzindo muito hormônio. Então, você tem um bócio difuso, tem várias células diferentes produzindo hormônios da tireoide. E isso faz com que a pessoa apresente o bócio, que é aquela elevação, crescimento da glândula. A gente viu na aula passada que a glândula, a tireoide, ela está presente no nosso pescoço, abaixo da nossa laringe, e acima da nossa traqueia, na frente da nossa traqueia. Tem um formatozinho de borboleta e é formado por vários folículos, Então, pode ocorrer uma estimulação, um autoestímulo da tireoide de forma anormal. Pode acontecer uma autonomia tireoidiana intrínseca, por exemplo, a doença de Plummer, que ocorre somente em 5% dos casos, que é um adenoma hiperfuncionante, que faz com que a tireoide funcione exageradamente. Ou um bócio multinodular tóxico, onde ocorre proliferação dos folículos, formando diversos nódulos. Se eu tenho proliferação dos folículos, a gente viu que esses folículos, ao redor dele, eu tenho as células foliculares que produzem os hormônios, eu vou ter aí um exagero na produção desses hormônios. Então, esses distúrbios estão associados à hiperfunção da tireoide. A gente tem alguns distúrbios que não estão associados à hiperfunção da tireoide, como a liberação excessiva dos hormônios T3 e T4. Quando é que ocorre liberação excessiva desses hormônios? Quando eu tenho tireoidite subaguda. Quando a pessoa faz o uso errado, de fonte extratireoidiana de hormônios, isso pode levar a uma tireotoxicose factícia, ou seja, você começa a produzir, você começa a ter um excesso desses hormônios no seu corpo, e isso pode ser de uso externo, pode ser uma alteração interna, Então, você tem tecido tireoidiano ectópico, metástase, funcionante de carcinoma folicular. Isso tudo pode levar a uma excessiva liberação de hormônios tireoidianos. E você pode ainda ter uma liberação secundária ao uso de algumas drogas, por exemplo, tratamento com iodo e a miodarona, que a gente já viu na aula passada. Okay? Então, essas são as formas de você estar liberando
hormônios da tireoide de forma exagerada e fazer com que a pessoa tenha o hipertireoidismo. As mulheres, elas são afetadas pelo menos 5 vezes mais do que os homens. Então, a probabilidade de uma mulher desenvolver hipertireoidismo é 5 vezes maior do que os homens. Então, no hipertireoidismo, a gente tem algumas características, como o bócio, esse aumento aqui da estrutura da tireoide, que fica bastante nítido, e esses olhos esbugalhados, né, que é um olho bastante comum no hipertireoidismo. Esse olhar fixo e esse olhar como se estivesse assustado. Quais são as causas, então, desse hipertireoidismo? A gente viu ali o que pode acontecer para essa glândula estar hiperestimulada. E o que acontece fisiologicamente, né, fisiopatologicamente, é o seguinte. Normalmente, a gente tem aqui, para ter o estímulo da tireoide, eu preciso que ela seja estimulada pelo hormônio, pelo TSH. E o TSH está aqui na adenohipófise. Se a adenohipófise não estiver estimulada, ela não estimula, não libera o TSH e não estimula a tireoide. Quem estimula a adenohipófise? O TRH, o hipotálamo. O TRH é produzido no hipotálamo, então esse eixo hipotálamo, hipófise, tireoide são estimulados. Então, eles são estimulados, eu preciso de um estímulo do hipotálamo para que ele estimule a hipófise, para que ela estimule a nossa tireoide. E para que, então, os hormônios tireoidianos sejam liberados aí na nossa circulação. O que ocorre na doença de Graves, que é a doença mais comum que causa o hipertireoidismo? Na doença de Graves, eu tenho aqui a produção de autoanticorpos, mas o contrário do que é comum acontecer quando a gente produz autoanticorpos, quando a gente tem doença autoimune, que é destruição de alguma coisa, esses autoanticorpos, eles são estimuladores das células foliculares, produtoras de hormônios tireoidianos. Então, eles estimulam essas células a produzirem mais hormônio tireoidiano. Se eu tenho maior produção de hormônio tireoidiano, eu tenho maior feedback negativo, inibição de TSH e inibição de TRH. Então, a pessoa que tem hipertireoidismo, ela vai ter um elevado T3 e T4, principalmente T4, que a gente já viu que é 90% da produção, vai ter T4 elevado, mas TSH baixo, porque ele vai estar sendo inibido. Ok? Inibido pelo próprio hormônio que está sendo liberado. Então, na doença de Graves, eu tenho o excesso dos hormônios tireoidianos, eu tenho inibição de TSH, inibição de TRH e a presença desses autoanticorpos que são estimuladores, ok? Então, quais são aí os sintomas do hipertireoidismo? A pessoa vai ter perda de peso, esses olhos salientes, esbugalhados, suores e o pescoço inchado, edemaciado, né, a tireoide aumentada. Esses olhos salientes nós chamamos de exoftalmia, né, que são esses olhos esbugalhados, salientes. E o pescoço inchado é o bócio, né, o aumento da tireoide. Então, esse paciente vai ter perda de peso, mas fome excessiva. Então, ele tem uma fome excessiva e um emagrecimento rápido. Um aumento do ritmo intestinal. Ele pode ter nervosismo, insônia, labilidade emocional com instabilidade afetiva, tremores periféricos, intolerância ao calor, palpitações, taquicardia, o emagrecimento, que eu já falei, olhar vivo e vibrante, que é da exoftalmia, e a pele quente e úmida, né? Ele tem um aumento aí tem taquicardia, tem um aumento dos tremores, intolerância ao calor e a pele geralmente é quente e úmida, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai diagnosticar o hipertireoidismo? Para fazer o diagnóstico do hipertireoidismo, né, a gente faz o diagnóstico
inicialmente, o paciente vai procurar um médico, ele vai fazer um diagnóstico clínico. Depois, esse médico, com as suas suspeitas, pode passar para o diagnóstico laboratorial. Então, o diagnóstico clínico, o médico vai ver o aumento, né? A assimetria da glândula da tireoide. Então, ele vai ver a formação do bócio. Esse bócio pode estar bem nítido, né, bem exagerado, ou pode ter somente um aumento palpável. Ele vai ver esse paciente pode ou não ter, né, o aumento dos olhos, né, os olhos esbugalhados, a oftalmopatia, ou ele pode ou não ter dermopatia, né, intolerância ao calor, a pele quente e úmida, né, ele pode ou não apresentar isso. Então, o médico vai fazer aí a solicitação de um diagnóstico laboratorial. E esse paciente, como eu já tinha dito para vocês, ele vai ter que ter baixos níveis de TSH. Então, uma principal dosagem que tem que ser feita é TSH e T4 livre. Por quê? Se TSH estiver baixo e T4 livre estiver alto, esse paciente já tem uma grande indicação de hipertiroidismo. Né? Então, ele vai ter o TSH baixo, por causa dessa retroalimentação negativa, esse feedback negativo que ocorre pelo aumento do T4 livre, principalmente, mas do T3 e do T4. Então, ele vai ter que ter um aumento dos hormônios tireoidianos, ou total ou livre, aumentados. Ele pode fazer a pesquisa da presença dos autoanticorpos, né, para ver se esse paciente está tendo um estímulo dessa tireoide. E esse paciente pode ter uma maior captação de iodo radioativo. Então, ele é administrado um iodo radioativo para poder fazer a pesquisa da captação desse iodo, para poder acompanhar o percurso desse iodo, ok? Como é que vamos interpretar esses resultados? Então, o médico suspeitou que esse paciente está com hipertireoide. Solicitou TSH e o T4 livre, ou total. Ele observou que TSH deu baixo, e o T4 livre ou total deu muito alto. Esse paciente provavelmente tem hipertiroidismo primário. Por que provavelmente, professora? Porque aí ele vai fazer um acompanhamento com o médico, um tratamento, e o médico vai verificar se esse paciente vai ter uma redução e uma resposta positiva a essa terapêutica. Se por um acaso o TSH deu baixo, mas o T4 livre deu normal, esse médico pode solicitar aí a dosagem do T3, separado do T4. Né? Então, verifica T3 e T4 isoladamente, para poder verificar. Se o T3 também estiver alto, esse paciente tem hipertiroidismo primário. Se o T3 estiver alto, estiver baixo, esse paciente é descartado. Se o T3 tiver normal e o T4 livre ou total também tiver normal, isso quer dizer que esse paciente está tendo uma baixa produção de TSH, né? Então, o problema está na hipófise. Esse paciente também tem hipertiroidismo subclínico, ok? Se esse TSH é normal ou alto e o T4 livre ou o T4 total for alto, aí nós já entramos no paciente vai ter um hipertiroidismo central raro, com T4 livre alto e TSH normal ou alto. Por que raro? Porque a tendência é que esse T4 livre, que é o excesso de hormônio tireoidiano, né, do T3 e do T4, inibam o TSH. Se esse TSH continua normal ou alto, né, esse paciente tem um hipertiroidismo, porque ele tem um excesso de hormônio T3 e T4, mas é um hipertiroidismo raro. E se ele tiver TSH baixo e os hormônios T4 e T3 livres baixos, ele tem hipotiroidismo, que a gente vai ver em outro vídeo, ok? Então, o médico, vocês viram que tem várias análises dessa quantidade de hormônio. O médico vai diagnosticar como hipertiroidismo e, dependendo do tipo de hipertiroidismo, ele vai escolher o tratamento, né? Quando ele vai tratar esse paciente? Quando há necessidade de tratar. Se a dosagem de TSH tiver abaixo de 0,1 e esse paciente tiver menos de 60 anos, possivelmente ele vai entrar em tratamento.
Se ela tiver acima de 0,1 até 0,4, esse paciente vai ficar em observação fazendo exames periódicos para verificar se está ocorrendo ou não uma baixa desse TSH. Se esse paciente tem mais de 60 anos e o TSH está abaixo de 0,1, ele vai tratar com certeza. Se ele tem acima de 60 anos e esse TSH tiver de 0,1 a 0,4, ele vai observar e vai tratar provavelmente, ok? A maioria dos pacientes serão tratados. Então, o que vai levar em consideração o tratamento ou não será a dosagem do TSH. Porque, como a gente viu, para ele ter hipertireoidismo, ele tem que ter os hormônios da tireoide aumentados, né? Então, quais são os tratamentos para o hipertireoidismo? Nós temos terapia com iodo radioativo. Nós temos medicamentos, né, fármacos, que são utilizados como antitireoideus, né, para diminuir os hormônios. E a gente tem a tireoidectomia, que é a cirurgia para a retirada da tireoide. Então, vamos entrar para o tratamento farmacológico. Quem são esses agentes antitireoidianos? Esses agentes antitireoidianos são as tionamidas, os iodetos e o iodo radioativo. Eles são usados em pacientes jovens que apresentam as glândulas pequenas e uma doença leve. Então, esse paciente ainda não tem um bócio exagerado, né? A doença ainda está em estágio leve e geralmente pacientes jovens, abaixo dos 60 anos. Então, a opção são as tionamidas, os iodetos e o iodo radioativos. Quem são essas tionamidas? As tionamidas são os fármacos antitireoidianos, conhecidos como carbimazol, metimazol e propiltiuracil. Esses dois, o metimazol e o propiltiuracil, eles são os utilizados no Brasil. Esse carbimazol ele é utilizado somente no Reino Unido, aqui no Brasil nós não temos. Então, esses dois são os mais utilizados no Brasil. Eles têm um tempo de ação razoavelmente rápido, de 6 horas e de 3 a 4 horas para o propiluracil, e o tempo de tratamento dele vai de 12 a 24 meses. Eles são usados por via oral, e os efeitos desses medicamentos, a gente tem que levar em consideração que eles demoram um pouco para acontecer. Não são efeitos que ocorrem com 1, 2 doses do medicamento. Muitas vezes esse paciente pode ter que esperar 1 a 2 semanas para ver efeitos, né, terapêuticos da medicação. Por que que isso acontece? Porque esses medicamentos, as tionamidas, elas funcionam nos hormônios que vão ser formados. Os hormônios tireoidianos, depois que são lançados na circulação sanguínea, eles têm uma meia-vida de 7 dias. Então, esses que já foram lançados, nada vai acontecer com eles. E esses medicamentos, eles agem exatamente inibindo a síntese de novos hormônios. Então, o efeito pode demorar de 1 até 2 semanas para acontecer, de 7 a 10 dias para acontecer, ok? Então, como é que esses medicamentos funcionam? Como é que essas tionamidas funcionam? Então, elas inibem a tireoperoxidase, que a gente viu que é responsável pela entrada desse iodo na tioglobulina e ela é responsável pela iodação dessa tirosina. Então, quando ele inibe a tireoperoxidase, eu inibo a síntese de novos hormônios T3 e T4. Ok? Então, ele age na síntese. O que já está formado não será afetado. Ok? Então, vamos ver aqui de uma forma mais clara. Né? Então, a gente viu que a tireoperoxidase, ela é responsável pela iodinação, né? Então, ela é responsável por esse iodo se fixar nesses resíduos de tirosina, né? Ela é responsável pela tiroglobulina captar esses resíduos de tirosina para que elas possam se condensar e formar
os hormônios tireoidianos. Se ela está inibida, né, o propiltiuracil e o metimazol inibem, né, essas tionamidas inibem essa tireoperoxidase, eu não tenho esse processo. Esse processo é paralisado aqui nessa fase. O que já está produzido será liberado, o que já está na corrente sanguínea também vai continuar sendo usado. Então, as tionamidas, elas vão funcionar na formação de novas moléculas de hormônios tireoidianos, ok? Então, essas tionamidas, né, como a gente já viu, elas têm um efeito que elas têm uma qualidade de serem rapidamente absorvidas, como eu já tinha falado. A administração do propiltiuracil é de 6 a 8 horas e o metimazol uma única vez ao dia. E eles são totalmente absorvidos em taxas variáveis, né? A farmacocinética deles permite que eles tenham uma ação de um tratamento de 12 a 24 meses, para que você tenha uma normalização da sua tireoide. As tionamidas, elas têm a capacidade de atravessar a barreira placentária. E o propiltiuracil é a droga de escolha na gravidez e na lactação. Mesmo atravessando a barreira placentária, a placenta, ele pode ser usado na gravidez e na lactação. Então, a posologia é do metimazol, é de 10 a 60 miligramas por dia e da uracila de 300 a 900 miligramas por dia. Em estados mais graves, pode chegar até 1.200 miligramas por dia. As vias retal e intravenosas, elas são possíveis, mas a mais comum é a via oral. A resposta terapêutica, ela demora de 3 a 8 semanas, para você ver uma resposta terapêutica, e o tratamento dura até 2 anos, 24 meses. Então, o paciente precisa de um tempo para que todos os hormônios que já foram formados, liberados, estão armazenados para serem liberados, possam ter o seu tempo de vida esgotado, possam morrer, né, ser eliminados do organismo e menos hormônios serão formados agora, porque eu vou ter a tireoperoxidase inibida, ok? Então, quais são os efeitos colaterais das tionamidas? Elas podem causar efeitos comuns como prurido, urticária, essas manchinhas, né, esses pruridos na pele, febre, artralgia, intolerância do trato gastrointestinal e alopécia. Os efeitos mais raros são com o uracil, a hepatite, pode ter colestase com o metimazol, a granulocitose é bem rara, mas se acontecer pode ser fatal, pode aparecer lúpus e glomerulonefrite. São mais raros, mas podem vir a acontecer. Então, nós temos 2 tionamidas que podem ser utilizadas. Qual que a gente vai escolher? Né? Qual escolher para o tratamento? Então, geralmente, o metimazol é utilizado em crianças e a uracila é utilizado aí na gestação, no primeiro trimestre da gestação. Em casos mais graves, né, para a inibição da conversão periférica do T4 em T3, e quando o paciente tem reações adversas ao MMZ, né, exceto a granulocitose. Em caso do paciente ter a granulocitose, ele tem que suspender todo e qualquer tratamento. Em pacientes que não sejam candidatos à cirurgia ou à radioiodoterapia. Se o paciente for candidato à cirurgia ou radioiodoterapia, ele vai fazer para não ter que utilizar a medicação, ok? Aí a gente passa para uma outra classe, os inibidores aniônicos. Quem são esses inibidores aniônicos? Nós temos o perclorato de potássio. Eles são raramente usados porque eles podem causar anemia aplásica. Mas por que eles existem? Pacientes que desenvolvem hipertiroidismo por causa do uso da amiodarona precisam utilizar o perclorato de potássio. Então, ele bloqueia a captação do iodeto
em pacientes com hipertiroidismo que é induzido por amiodarona. Então, o que ele faz? O perclorato de potássio, ele se liga ao transportador de iodeto e faz com que ele iniba esse transporte. Então, ele não consegue transportar o iodeto para dentro da célula tireoidiana, logo não temos o ciclo para a produção dos hormônios tireoidianos, ok? Mas ele é raramente utilizado porque ele causa essa anemia aplásica. E os iodetos? Os iodetos também, né, eles são utilizados desde 1940, mas também são de uso raro. Por que eles têm um uso raro? Porque nós temos medicação, fármacos melhores do que ele. Então, eles praticamente não são utilizados. Não porque eles tenham grandes efeitos tóxicos, como os inibidores aniônicos, né, o perclorato de potássio, mas por ele termos fármacos melhores do que ele. Então, qual é o mecanismo de ação dele? Ele inibe a organificação, que é a oxidação, lá, a ionidização, né, das moléculas de tirosina e a liberação dos hormônios da tireoide, né, fazendo uma retroalimentação negativa. Então, eles inibem essa organificação e inibem a liberação dos hormônios da tireoide. Diminui o tamanho e a vascularização da glândula hiperplásica. A gente viu que a glândula é extremamente vascularizada, exatamente para que você tenha uma liberação desses hormônios na circulação. Então, se ele diminui o tamanho também, né, dessa glândula que está hiperplástica, que está edemaciada, ele pode ser utilizado aí em preparação de pré-operatórios para diminuir o tamanho, né, da cirurgia que será feita. Você faz o uso do iodeto, vai diminuir o tamanho da glândula hiperplásica e faz o procedimento cirúrgico. Então, ele tem uma melhora dos sintomas tireotóxicos em 2 a 7 dias. Né? Por que de 2 a 7 dias? Ele não demora tanto quanto os outros para aparecer o efeito. O efeito do tamanho e vascularização, ele é mais rápido. Eu não tenho problema com a produção de hormônios, né? Então, ele não mexe diretamente, somente com a produção de hormônio. Ele modifica essa retroalimentação negativa e diminui aí tamanho e vascularização. Então, você tem um efeito total com 7 dias, porque a gente ainda vai ter hormônios liberados, mas você já tem um efeito aí com 2 dias, diminuindo o tamanho e vascularização da glândula hiperplásica. Esses iodetos têm como uso clínico, né? Pode ser iniciados após a instituição da terapia com as tionamidas, evitar o uso se houver necessidade do uso do iodo radioativo, evitar o uso na gravidez e não utilizar sozinho pelo risco de provocar uma exacerbação da tireotoxicose. Então, ele nunca deve ser utilizado sozinho, né? Ele deve estar associado a outros tratamentos. E quais são essas toxicidades que ele pode trazer? Elas são pouquíssimo frequentes, mas podem acontecer. Pode acontecer um aumento do volume das glândulas salivares, uma ulceração das mucosas, pode causar conjuntivite, febre medicamentosa, gosto metálico na boca e distúrbios hemorrágicos. Formulações disponíveis são as soluções de iodeto potássico, ok? Aí a gente entra no iodo radioativo. Iodo radioativo é o isótopo do iodo 131, que é utilizado. Geralmente é utilizado para pessoas, né, pacientes que não têm respostas às tionamidas, pacientes que tiveram recidivas do tratamento, após o tratamento, pacientes idosos, e eles são contraindicados para gravidez, amamentação, para pacientes que estão com o bócio muito volumoso, para que tenham oftalmopatia significativa também, eles são contraindicados. A vantagem é a fácil administração, o baixo custo, eficácia e a ausência de dor. Então, como é que você usa esse iodo radioativo? Ele pode ser usado por via oral, né? Ele é captado como iodeto ou injetável. Ele vai emitir uma radiação gama, que não causa dano no nosso organismo, e uma beta, que é uma radiação curta com poderosa ação citotóxica,
restritiva aos folículos da tireoide. Então, eles são captados como se fosse um iodo normal e, ao entrarem na tireoide, nas células da tireoide, eles emitem uma radiação gama e beta, que vai destruir as células tireoidianas e vai diminuir a produção desses hormônios tireoidianos. Então, o tempo de meia-vida dele é de 8 dias. O início do efeito é de 1 a 2 meses, é um pouco mais lento, porque ele vai matar essas células, né? O efeito dele é citotóxico. E o efeito máximo acima de 2 meses. Ele pode atravessar a placenta, por isso que ele não é recomendado para gestantes e mulheres que estão amamentando. Pode causar danos ao feto, então não é recomendado também para crianças. E deve-se monitorar para que não ocorra hipotiroidismo, porque ele destrói as células. Então, se ocorre uma destruição maciça dessas células, esse paciente pode sair de um hipertiroidismo para um hipotiroidismo, ok? Então, esse paciente tem que estar em controle extremo dessas dosagens dos hormônios tireoidianos. E a última forma de tratamento específico para a tireoide é o tratamento cirúrgico. Né? Indicações do tratamento cirúrgico são doenças que não são controladas, né? Já utilizou as medicações e não dá certo. A recusa do iodo radioativo, bócios que estão muito volumosos, hiperparatireoidismo associado e suspeitas de neoplasias. Então, esse paciente é encaminhado para a retirada da tireoide. E existem alguns tratamentos que nós chamamos de tratamentos adjuvantes. O que são esses tratamentos adjuvantes? São tratamentos que têm como função terapêutica não a diminuição da produção do hormônio tireoidiano, mas ele tem como função diminuição dos sintomas do hipertiroidismo. Então, são usados beta-bloqueadores como o propanolol, que são úteis na redução de sinais e sintomas como taquicardia, as arritmias, tremores, agitação. Pode ser usado no pré-operatório, durante o início do tratamento com as tionamidas, até que os antitireoidianos consigam atuar naquelas 7 a 10 dias, né, que demora para iniciar o efeito terapêutico dos antitireoidianos. Podemos usar os antiadrenérgicos, como a guanetidina, que é usado em colírio para o tratamento da exoftalmia, né, que é aquele olho avantajado. Os antitireoidianos não atuam nessa alteração, né, então eles não diminuem a exoftalmia, então você pode fazer o uso de guanetidina para colírio, para tentar diminuir esse aumento do olho. Por quê? Porque ela vai promover um relaxamento do músculo liso das pálpebras, né, que é inervado pelo sistema nervoso simpático, que faz a retração da pálpebra. Então, o olho não fica tão aberto, né? E pode fazer o uso de glicocorticoides, como a prednisolona, ou descompressão cirúrgica, né, em casos de exoftalmia grave. No caso da pessoa ter uma exoftalmia muito grave, ela pode fazer aí um procedimento cirúrgico para fazer essa descompressão ou fazer uso da prednisolona também, ok? Então, esses medicamentos eles são só adjuvantes, eles não vão tratar o hipertiroidismo, eles vão ajudar na sintomatologia, nos sinais e nos sintomas, ok? Então, para a gente resumir essa aula, aqui a gente tem os fármacos que são utilizados. Então, a gente tem o perclorato e o tiocianato, que eles vão agir inibindo com que o iodeto seja captado, logo não tem produção dos hormônios tireoidianos. Eu tenho as tionamidas, que elas vão inibir a peroxidase e impedir que eu tenha a produção desses hormônios tireoidianos. Nós temos altos níveis de iodeto, que também inibem a liberação dos hormônios tireoidianos. E a gente tem também o iodo radioativo, 131, o isótopo 131, que acaba destruindo as células foliculares produtoras dos hormônios tireoidianos.
ok? Então, fora essas formas de tratamento, que são os tratamentos farmacológicos para o hipertiroidismo, a gente viu que tem os tratamentos adjuvantes e que tem o tratamento cirúrgico, ok? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da aula, tenham aproveitado, tenham aprendido. Se você gostou, dá um like, curte o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para poder me ajudar a divulgar esse canal. E a gente se vê na próxima aula com hipotiroidismo, né? Vamos ver da mesma forma o que é, quais são os sintomas, o que acontece com o corpo, por que nós desenvolvemos hipotiroidismo, como diagnosticar e como tratar, ok? Então, na próxima aula a gente se encontra. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode me mandar e-mail no mundodafarmacologia@gmail.com e a gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos, pessoal. Até mais!